Assim que vocês verem uma logo da Cosmos aí no YouTube, começou, tá? Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite a todos que estiverem assistindo esse vídeo pelo YouTube, pelos canais da Cosmos, pelos canais aí da revista O Síndico e pelos canais também dos participantes aqui presentes, tá bom? Aos quais a gente já está desde este momento autorizando aí a replicação do vídeo nas suas plataformas. Sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos começando aqui uma live em homenagem ao Dia do Síndico. Estou passando aqui a palavra para a Andréia, que estará fazendo aí a introdução. Olá, Andréia, tudo bem? Você está conosco Olá, já? pessoal. Olá, bom dia, síndicos, bom dia, síndicas. E vocês que estão entrando aí na nossa live, nos assistindo, sejam todos muito bem-vindos. Eu gostaria de confirmar se, o Átila, se o pessoal tá online, se está tudo ok aí tecnicamente. Sim, está tudo ok, pode seguir. Tá. Então, para quem não me conhece, meu nome é Andréia Castilho, eu sou editora da revista O Síndico, que circula em Juiz de Fora há 16 anos, e sou também CEO do Síndico JF Mídias Digitais, que englobam o site, o Instagram e o Facebook Síndico JF. Nós estamos aqui hoje, juntamente com a Cosmos Consultoria, para realizar uma live em comemoração ao Dia do Síndico, que foi dia 30 de novembro. Para prestigiar o nosso público, nós estamos realizando esse bate-papo virtual sobre o tema O que fazem o síndico e a administradora de condomínios. Para participar e enriquecer esse nosso debate, nós convidamos o síndico profissional Fernando Neri, que atua à frente de diversos condomínios em Juiz de Fora. Fernando tem cursos de síndico profissional e administração de condomínios e formação em mediação de conflitos, sendo ainda brigadista de incêndio pelo Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. Também convidamos a advogada pós-graduanda em Gestão e Direito Condominial, administradora, síndica profissional e proprietária da Lázuri Administração de Condomínios, nossa querida Silene Vicini. Temos também a participação especial do administrador Gilberto Brito, CEO do Grupo Brito, de Belo Horizonte, que engloba empresas do ramo imobiliário, da construção civil, administração de condomínios e educação. Brito é também palestrante e escritor. Convidamos também o coordenador do Grupo de Trabalho de Administração de Condomínios do Conselho Regional de Administração de Minas Gerais, Daniel Gomes, que também é contador com MBA em Auditoria e Perícia Contábil. Daniel é idealizador do programa Condomínio na TV e diretor da Metrópole Serviços de Belo Horizonte. Por fim, apresentamos o nosso parceiro na realização desta live, o Átila Moreira, que é formado em administração e especializado em gestão estratégica de custos e finanças empresariais. É também pós-graduado em auditoria, controladoria e finanças pela FGV. O Átila é representante do CRA de Minas Gerais, proprietário da Cosmos Consultoria e tem experiência como conselheiro condominial e subsíndico no condomínio Green Park Life. Sejam todos muito bem-vindos. É uma honra e um prazer estar aqui com vocês e poder dividir um pouco da vasta experiência de cada um dos presentes, relacionados ao tema da nossa live de hoje, que é um debate sobre as funções do síndico e da administradora e como afinar essa parceria em prol da melhoria da gestão condominial. Para começar, eu vou propor uma reflexão do renomado advogado João Nascimento Franco, autor de vários livros sobre o direito, que diz: o síndico é o órgão administrativo mais importante do condomínio.
uma vez que ele atua em caráter permanente na administração do edifício. E ele reforça que o síndico é como um mandatário, no qual ele deve representar ativa e passivamente o condomínio em juízo ou fora dele, respondendo pelos atos necessários à defesa dos interesses comuns. A partir deste pensamento, eu gostaria de pedir aos nossos convidados que fizessem uma reflexão sobre o modo de atuação dos síndicos na gestão dos condomínios. Será o síndico aquele que tudo olha ou que tudo faz? Ou haverá aí um meio termo, ou uma correlação de dependência com outros fatores? Nós vamos dar agora a palavra ao nosso parceiro, o Átila Moreira, e, na sequência, aos demais convidados, para que cada um possa passar seu ponto de vista sobre o tema de hoje. Em seguida, a gente vai partir para o debate entre todos. E você, que está nos assistindo, pode participar, nos enviando perguntas e comentários, que vão enriquecer o nosso encontro, porque o nosso objetivo é que você tenha a oportunidade de esclarecer as suas dúvidas. O Átila, a palavra é sua. Ok, Andréia, eu te agradeço. Deixa eu só cortar aqui a questão das nossas imagens, para que eu possa aparecer. Olá, Andréia, eu te agradeço. A sua pergunta sobre será o síndico aquela pessoa que tudo faz, que tudo vê. E com relação a esse tema, eu penso que o seguinte, todos nós podemos estar síndico, né? Que é essa questão de um cargo eletivo no condomínio ali. E, em cima disso, todos têm a capacidade de gerir, de fazer essa gestão, né, de uma forma proativa, de uma forma dinâmica, né, e sempre tendo consigo a visão de estar cuidando de um ativo alheio, um ativo de terceiros. É o que eu penso, tá bom? Devolvo a palavra para você, Andréia, para que você possa passar para os demais membros aí da nossa equipe. Então, ficamos aí com a fala do Átila, né, que considera que todos têm, né, a oportunidade e a capacidade de estar como síndicos. Então, vamos ver, então, agora conversar com a Cilaine. Cilaine, o que você acha? O síndico é aquele que tudo faz, que tudo executa, ou é o mandatário, ou é um pouco de cada um? Bom dia a todos, né? É um prazer estar aqui com vocês, né? Participando, né? Trocando, né? Um pouco de conhecimento. Com relação a essa questão, eu acho que o síndico, ele não tem como tudo ver, né? Como estar presente em tudo, mas um bom gestor, ele tem como contar, né? Como escolher bons parceiros, como escolher, né? Pessoas que o auxiliam para que ele possa fazer uma gestão, né, englobando tudo que é necessário realmente para um bom funcionamento do condomínio. Porque acho que a gente tem que pensar que mais do que gerir e administrar um prédio, você está administrando pessoas, porque o prédio por si só, ele não funciona, né? Então, assim, a capacidade que um síndico tem de ter equilíbrio, de ser uma pessoa pacífica, isso vai nortear, né, a vida de todos os condôminos que estão ali dentro, porque isso realmente vai fazer com que você tenha um ambiente agradável e consiga fazer essa tarefa tão difícil que é viver em comunidade. Então, eu acho que, né, ele tem que contar com bons profissionais e realmente ter esse equilíbrio, esse respeito pelo mundo condominial, que são as pessoas, né, todos os condôminos presentes no prédio. Legal, Cilaine, obrigado pela sua fala, seja muito bem-vinda. Então, juntando a fala do Átila, né, que acha que todos têm essa oportunidade, a gente pode acrescentar aí a sua fala de que, para que isso seja, que traga bons resultados, é preciso ter boas parcerias, né? Ninguém faz nada sozinho, e a importância de gerir pessoas, mais do que só um patrimônio. Vamos continuar, então, gente, conversando agora eu vou chamar o Daniel Gomes, para poder dar um pouquinho da sua visão sobre esse assunto, sobre o papel do síndico, né? Como que ele atua no condomínio. Ele atua como mandatário, ele atua como um executor, ou depende de vários fatores, ou tem um meio termo?
Bom dia a todos. Primeiramente, obrigado pela oportunidade. Eu, como coordenador do GT, de Administração de Condomínios do CRA-MG, fico muito feliz por mais essa iniciativa. Parabéns. Então, quanto à questão do síndico, eu brinco, eu falo que ele é um maestro ali, né? É o nosso maestro. E uma das funções mais importantes que eu vejo ali do síndico está em duas palavras: governança condominial. Ele tem que realmente aplicar esses pilares da governança condominial, né, de entender o condomínio aí como, né, como um patrimônio, né, das pessoas. Então, ele tem que realmente aplicar esses pilares. E a administração de condomínios é uma atividade cujo objetivo, qual que é? É o equilíbrio, né, dos direitos e deveres de propriedade exclusiva, individual e propriedade comum, e direitos de vizinhança, né? Então, portanto, a administração de condomínios deve ser profissional, qualificada e experiente, né? E principalmente de ser uma gestão que esteja habilitada. É uma situação que aqui no CRA a gente já vem desenvolvendo seminários, lives, justamente para levar essa informação para o mercado. Uma coisa é o profissional qualificado, outra coisa é o profissional habilitado, que aqui, durante aí o evento, a live, a gente vai poder fazer algumas diferenciações referente a esse termo, ok? Por enquanto... Ok, Daniel. Eu agradeço a sua participação, de estar aqui com a gente aí de Belo Horizonte, trazendo aí essa mineiridade aí para mais perto da gente. Então, eu vou fazer, então, uma linha aí de união entre os pensamentos, né? Partindo do Átila, da Cilaine, né? Que falou que as pessoas, qualquer pessoa que tem oportunidade de estar como síndico, a Cilaine, né? Falando da importância da parceria, você citou num ponto muito legal, que é a governança, né? Ser síndico é um pouco governar, né? Tem um pouco de similaridade, né, com, às vezes, até um cargo público, né, de governar o condomínio. Então, agradeço aí a sua participação. Vamos falar agora, então, com o Brito, né, sobre a sua visão sobre esse tema que a gente está trazendo hoje e sobre essa reflexão inicial, Brito. Ativa o microfone, por favor. Obrigada, Andréia. Bom dia a todos, sejam bem-vindos. É gratificante estar aqui com vocês. O que eu quero acrescentar aí, dentro desse contexto, é a parte que, para nós, é fundamental hoje no desenvolvimento dos condomínios. É a gestão de pessoas, é o equilíbrio emocional, é o acompanhamento a todos em todo o processo, antes, durante e depois da solução, é o pós-atendimento e o desenvolvimento interpessoal das pessoas, unindo, recebendo as informações, tratando com muito cautela e entregar as soluções de uma forma que a quem está recebendo receba seja grato a essa entrega. Essa gestão de pessoas, a fala com um e com o outro, a conversa com um e com o outro é fundamental para que a gente tenha sucesso numa administração de condomínios. É isso. Ok, Brito. Vamos juntar aí, então, o seu pensamento, que eu acho que traz um pouco do mercado, né, da visão de mercado, de satisfação do cliente, de o papel da administradora como uma parceira de alguém que se dispõe a estar como síndico e que precisa entregar algo de qualidade, e aí tem a ver com o CRA também, né, que fala da habilitação para se desenvolver essa tarefa. Perfeito, gente. Vamos agora partir para a opinião do nosso síndico profissional, Fernando Neri. Bom, pessoal, bom dia a todos. Primeiramente, obrigado pelo convite. Exatamente, trazer um pouquinho para vocês dessa visão mais prática ali de quem está na frente do combate, vamos dizer assim, né? Muito se foi falado aqui
em relação à gestão de pessoas, né? É muito importante isso. E tanto o síndico quanto a administradora saberem lidar com a pessoa. Porque muitas das vezes é um problema que ele se torna pior por conta da forma como é abordado, né? E quando há uma parceria entre a administradora e o síndico, os resultados são sempre melhores. Porque, por exemplo, a Silane citou aqui, eu até anotei, a parceria ela tem que ser sadia, porque senão um sobrecarrega o outro, né? O síndico, muitas das vezes, quando é o síndico orgânico, o síndico que é para ajudar o condomínio, né? Às vezes falta a ele determinado conhecimento, determinada atividade, e aí acaba que essa atividade, a administradora que está fazendo essa parceria com ele, fica um pouco mais sobrecarregada. Diferentemente de um síndico profissional que já tem mais prática no mercado, ele sobrecarrega menos a administradora, né? Então, essa parceria, como a Andréia citou, como um cargo público, né? O que seria o gestor público sem os seus assessores, né? Que trazem para ele as demandas, que resolvem demandas. Então, eu vejo isso, a administradora, como o braço direito, de perna direita do síndico, porque o síndico, às vezes, traz a demanda, a administradora ajuda, a administradora, às vezes, tem um portfólio mais recheado de prestadores de serviços, né? Por exemplo, um bombeiro, um pedreiro, eles vão, até mesmo as administradoras, elas têm sedes físicas, né? Então fica mais fácil para as pessoas divulgarem os seus serviços. O síndico, ele não tem, às vezes, um escritório, ele trabalha, né, autônomo, pulando de um condomínio para o outro, e aí um bombeiro, uma pessoa quer divulgar o serviço, é mais fácil ele ir numa sede, eu vou aqui na Lázaro, eu vou aqui na Tecom, eu vou aqui, vou divulgar o meu cartão, o meu portfólio. Então, às vezes, o síndico liga, olha, eu preciso de um serviço assim, assado. É bacana aí a administradora sugerir, temos esse profissional, então ela dá esse suporte, né, bem na prática ali para o síndico. Fora toda a parte contábil, né, e financeira, que isso aí é sensacional, essa aí é a parte principal, eu vejo assim, a principal da administradora, a contabilidade, folha de pagamento, né, férias, fazer todos os pagamentos certinhos, FGTS, quando o funcionário é do condomínio, não é terceirizado, né. Então, essa parceria é muito importante e é bacana quando há esse casamento. Até mesmo, complementando, quando algum membro da administradora conhece o condomínio também, conhece os moradores, que às vezes acontece da administradora, às vezes nem lá, né? Às vezes vai assim, no dia da reunião e tudo. É bacana também quando ela conhece os moradores do condomínio. Tá bom. Pegando o gancho aí no Fernando, né, a gente vai entrar agora na discussão do que é realmente o papel de uma e de outra, porque há uma certa confusão das funções, né, do síndico e da administradora. E para esclarecer um pouco sobre isso, eu queria convidar o Átila, né, para ele poder falar um pouquinho das funções do síndico, de acordo aí com as exigências aí, as normas da nossa lei, né, do Código Civil. Você poderia falar, Átila, para a gente? Com certeza. Bom, eu entendo, mais uma vez, né, a gente não pode aqui dizer eu acho, né? O papel do síndico, conforme o nosso Código Civil, lá no seu artigo 1346, ele cita quais são, 1348, ele cita quais são as funções do síndico, né? E aquilo ali é que deve ser exercida. A questão do que, quando a gente tem esse olhar sobre o papel do síndico orgânico e do síndico profissional, o síndico orgânico, aquela pessoa que foi eleita pelo condomínio, um morador, um proprietário, ele, em sua essência, nem sempre ele tem aquela visão administrativa, nem sempre essa pessoa ela vai ter aquela visão da governança, como você bem disse aqui, Andréia. E quando a gente cita aqui governança, e você citou a questão dos órgãos públicos, é sim o modelo de governança pública, é sim o modelo de governança de empresas, né? Onde a Assembleia ela é soberana, ela representa ali os acionistas, né? O síndico ali está ali no papel ali, similar a um papel de presidente, por sua vez o zelador está no papel ali do CEO, coordenando ali as ações ali dentre os terceirizados. Então é sim um modelo de governança. Eu percebo, Andréia, que o seguinte: quando esse síndico orgânico busca essa administradora, conforme o nosso amigo Fernando Neri, que agora citou, essa administradora, se ele não tem essa visão administrativa, essa administradora ela acaba tendo ali um acolhimento maior àquela pessoa, né, que está empossada nesse cargo.
E aí, muitas das vezes, essa administradora ela vai precisar de ter todo ali um outro know-how, porque também está lidando com pessoa, né? Então, assim, ela vai ter que ter todo o know-how ali de conseguir ajudar, assessorar aquela pessoa a executar o seu mandato da melhor forma possível. Bom, então a gente falou aqui sobre o síndico orgânico, né? Quando eu vou falar sobre o síndico profissional, eu estou falando daquela pessoa que ela emite nota fiscal, ela tem um CNPJ, ela presta serviços de gestão de ativos, né, imobiliários de terceiros, gestão de pessoas de terceiros. Então, esse profissional, salvo engano, depois que você passar a palavra para o Daniel, ele vai poder falar, em Belo Horizonte ele recolhe a questão de ISS-QN, ele tem lá o KNAI dele lá que ele é exercido. Então, assim, esse síndico profissional, nós orientamos que seja um profissional com uma ampla visão administrativa. Quando a gente fala essa questão de administrador, como a gente vem citando aqui, ele pode ser tecnólogo, ele pode ter uma outra formação, mas é de bom tom que ele tenha, sim, uma formação administrativa, né? E não só isso, né? Para que ele esteja executando a profissão de uma forma regular, neste caso, enquanto um profissional do ramo de administração ou tecnólogo nas áreas de administração, da ciência da administração, que ele esteja registrado no conselho. Esse profissional ele já tem toda uma bagagem consigo sobre a questão de gestão de pessoas, sobre a questão de gestão financeira, sobre a questão de gestão de materiais, né? Então, ele acaba, de certa forma, assim, aliviando um pouco dos préstimos da administradora. É essa visão que eu tenho. E ele acaba aliviando isso por causa de quê? Porque ele já tem ali uma dinâmica, né, incutida na formação dele do dia a dia. Então, a sua pergunta era sobre a questão do síndico orgânico, do síndico profissional e agora a questão da administradora. Percebe, André, que dentro dessa minha fala, eu não falei que, exceto a questão do que está em lei, que é isso ou aquilo que um e o outro têm que fazer? Isso depende muito do mercado. Nós temos diversos tipos de condomínio, né? Tem condomínio comercial, condomínio industrial, condomínio residencial, condomínio rural. São diversas as possibilidades que nós temos aí nesse segmento, nesse mercado. Então, isso tudo vai depender daquela empresa que está ofertando o serviço de administradora e daquele profissional que está ofertando o seu serviço enquanto síndico, né? E tudo dentro da demanda de que aquele condomínio, e aí, entre aspas, né, aquela empresa, né, aquela comunidade, aquela gestão vai necessitar do serviço. Pode ser que, de repente, esteja no momento inicial, que não vai demandar alguma coisa, se fosse, por exemplo, um condomínio rural, só está os lotes demarcados. Pode ser que já chegue na entrega de chaves, né, de uma incorporadora, então já demanda uma expertise, uma visão melhor sobre aquilo. Tá ok? André, essa era a minha contribuição sobre esse assunto. Tá bom. Eu queria, então, passar a palavra agora, né, para a Silane. E, Silane, se você acha que as funções de síndico e da administradora, elas costumam ser confundidas. Na prática, como que os síndicos que vocês atendem, né, na Lazuli, como que eles se comportam? Todos são gestores assim, que delegam as tarefas a vocês, ou tem uns que são mais participativos, outros que são menos participativos? Como que fica essa questão da divisão de tarefas? Bom, Andréia, a gente tem que lembrar o seguinte, diferentemente do síndico, que não existe uma obrigatoriedade, não é uma profissão regulamentada, né, não tem que, né, ainda, né, seguir nenhum desses parâmetros, a administradora já é diferente. A administradora tem que ter o registro no CRA. Então, com isso, ela tem uma pessoa, tem um técnico habilitado, né, com conhecimento mínimo obrigatório para exercer essas funções. Então, a gente já começa uma pequena diferença daí. A administradora, ela vai ser uma empresa contratada para prestar serviços, né? Então, o conhecimento financeiro, o conhecimento de RH, o conhecimento, né, amplo que você vai ter que ter nessa área toda, qualquer administradora deveria ter, né? Porque ela tem um profissional, né,
habilitado para isso. E quando o síndico procura uma administradora, a gente ainda percebe que o amadorismo ainda é muito grande. Acredito que isso já está mudando, vai cada vez mudar mais. Por quê? Porque o síndico ele tem que entender um pouco, lógico que ele, né, não vai ser isso tudo, mas ele tem que ter uma noção de engenharia, de direito, de administração, né, do seguro. E nenhuma pessoa consegue ter um amplo conhecimento, ele vai ter um pequeno conhecimento disso tudo, mas ele tem que ter uma visão para poder delegar, para poder contar com pessoas que auxiliem. Então, quando você se depara com um síndico que tem consciência de que, às vezes, não tem esse conhecimento todo e procura o conhecimento na administradora e conversa e ouve, a coisa flui, o condomínio flui. O que, às vezes, a gente percebe é que o síndico não tem este conhecimento, mas não aceita que não tem. E, às vezes, quer fazer as coisas de acordo com o achismo. Eu acho, eu quero, né? Então, eu falo muito com o síndico, falo, olha, o Código Civil e a sua convenção de condomínio tem que andar ao seu lado o tempo todo. Você tem que saber o que a sua convenção fala que você pode e o que você não pode fazer. Não sou eu, a administradora, que vou te dizer você pode ou você não pode. Você está lá, está escrito as suas funções, as suas obrigações, e elas têm que ser cumpridas. Então, assim, eu acho que são funções bem diferentes, né, bem diferentes. Então, assim, o síndico, ele não vai fazer um demonstrativo de receita e despesa, ou simplesmente um balancete, né, como todo mundo fala. Ele não vai fazer, mas ele tem que saber olhar o demonstrativo de receita e despesa para poder conferir, para poder olhar se está tudo certo. Ele tem que conhecer uma nota fiscal, ele tem que saber que a folha de pagamento, ele tem encargos obrigatórios. Esses conhecimentos mínimos hoje já são essenciais para a função de síndico, seja ele orgânico, ou seja ele profissional, como a gente, né, tá chamando o síndico externo, né, na verdade. Porque senão você vai incorrer em erros que você vai ter que responder por esses erros depois. Certo. Então, eu acho que realmente uma parceria ideal é a parceria em que o síndico, a partir do momento que ele coloca, né, o seu condomínio numa administradora, ele confia e trabalhem juntos, né, para que a coisa funcione. Obras grandes que têm que ser feitas, né? Então, às vezes, as pessoas falam comigo assim, não, mas eu acho que isso aqui é só isso, mas a gente não tem que achar, eu não sou engenheiro, eu não posso achar, eu tenho que contratar um engenheiro para que esse engenheiro analise a situação e me dê um laudo. Então, são esses, vamos dizer, aconselhamentos, são, né, essas orientações que as administradoras deveriam passar e que o síndico deveria procurar realmente estudar um pouco, se inteirar um pouco, para realmente ver que eles são necessários, né? Hoje em dia a gente tem prédios que tem uma arrecadação, fora numa cidade menor, mas, né, em cidades maiores, arrecadações, assim, gigantescas, entendeu? Não é mais aquele prédio de que vai arrecadar 10 mil, 20 mil no final do mês, não. Tem prédio que arrecada 100 mil, 200 mil, 500 mil por mês, quer dizer, é uma gerência de um recurso financeiro muito grande. Então, tem que haver esse casamento, né, para que realmente o patrimônio das pessoas seja bem gerenciado. Sim, obrigada, Silane. A Laudimar falou aqui no chat, né, que esse síndico orgânico, o amador, o caseiro, aquele do senhor aposentado, tende a acabar nesse novo formato, né, nesse novo momento, onde as necessidades dos condomínios estão se tornando mais complexas. Ela está fazendo essa pergunta, né, e vem aí de encontro ao que você falou, né, desse síndico amador, essa complexidade cada vez maior e a importância da administradora. Então, eu queria perguntar para o Brito quais que são as funções, ele que contou para a gente que já teve a experiência de síndico, não gostou e atua como administrador agora na imobiliária dele, como que a rotina, né, das funções administrativas da sua administradora, Brito. Brito, o som, Eu estou tirando o fone pó de zoeira e estou passando janela aqui para vocês. Bom, a fala dela foi sensacional. Eu quero agregar aqui, passar para os colegas, um ponto que é contrário ao que eu falei, aquela questão, né? Contrário, mas adicionando. Eu falei da gestão das pessoas comportamental. Agora, isso é o a mais que eu quis passar na minha reflexão. Agora, eu quero deixar claro para todos
orgânico, profissional, administradoras, todo o universo condomínio, que a base é a técnica, a excelência e o profissionalismo. Pode ser PJ, PF, ensino médio, não importa. Técnico, não importa. A técnica, o profissionalismo é fundamental. O que é a base disso, para agregar o que ela diz? Todos eles têm que ter um financeiro, que a gente chama o nome de contabilidade, centro de custo, e todos eles têm que ter um jurídico específico para a atividade condomínio. Nós não temos como dar um passo, nenhum de nós, um passo, uma solução, ou resolver qualquer coisa sem um jurídico especializado em condomínio e sem uma contabilidade especializada em condomínio, certo? Não adianta, o jurídico, ele é especialista em direito tributário, não serve, porque todos nós temos que andar de acordo com a lei antes de mais nada. Pessoa física tem a lei aplicada, pessoa jurídica tem a lei aplicada. E este universo de condomínio, ele toda hora ele esbarra nas leis. É o querer fazer, querer resolver e da forma errada e da hora errada. Senhor, não é o momento da gente resolver isso agora. O momento é na Assembleia, que vai ser em março. O momento, Senhor, não não tem, está tendencioso a não ter, porque não tem receita para esse projeto, certo? Então, o entender, a base é essa, é a contábil e a legislação pertinente para que a gente apresente e tome o caminho, a direção para todos ali. Quando não querem, nós temos na administradora de direito especializado em condomínio, como a gente tem de mercado de construção imóvel, ponto. E temos a contabilidade especializada para isso. Quando não é aceito pela outra parte, tudo bem, ok, contrate a sua, então. E aí vai trabalhar junto com a nossa e a gente vai fornecer o serviço normalmente para vocês. É o que a gente responde para eles. É isso, Andréia. A Silane, por exemplo, né, ela é advogada, né? Sim, e está fazendo especialização em direito condominial, porque tem justamente essa visão, a necessidade da administradora, né, estar afinada aí com a legislação, com questões técnicas, né, de administração de legislação, para poder fazer uma prestação de serviços, né, à altura do que o mercado exige e das responsabilidades. Eu queria pedir, então, agora para o Daniel conversar um pouquinho a respeito da responsabilidade, né, civil e criminal do síndico e as responsabilidades também das administradoras com relação à execução das suas funções, enquanto síndicos e enquanto administradores. Ok, Andréia. Realmente o síndico, né, ele tem essa responsabilidade civil e criminal, né? Então, ele deve garantir o cumprimento aí, né, das leis condominiais. Eu queria até aproveitar o momento, que eu acho que isso é muito importante, é uma coisa que aqui no nosso grupo, no GT, no próprio CRA, a gente está até uma preocupação mesmo de estar levando para o mercado, para a sociedade, né? Enquanto CRA, né? O CRA ele representa a sociedade. Então, uma coisa é o profissional qualificado, outra coisa é o profissional habilitado, né? O profissional qualificado, né, todos aqui já puderam citar vários exemplos, né? Hoje o mercado não está mais para o amadorismo, né? Então, ele exige essa qualificação e esse conhecimento, né? Quanto à questão das responsabilidades, né? O síndico, inclusive, ele é fiel depositário, né? Ele responde isso, né? Agora, quanto à questão do profissional habilitado, que ocorre, né? Dentro do condomínio, né, existem, às vezes, 2 administradores ali atuando. São 2 administradores. Qual que é a diferença disso? Né? Então, existe, então, a função do síndico, tem o síndico morador,
e tem a função, às vezes, do síndico, quando ele não é morador, do síndico externo. Porém, existe uma dinâmica que está sendo muito forte no mercado, onde o próprio mercado, os condomínios, estão pedindo para que esses síndicos eles abram uma empresa, que seja uma pessoa jurídica, certo? Ou seja, até por questões aí de encargos, né? Porque quando você é um síndico externo, você tem que lançar, né, como se fosse um RPA, e isso gera alguns encargos do condomínio. Então, existe essa dinâmica muito forte do mercado pela abertura da pessoa jurídica. Quanto ao síndico pessoa física, não há, né, não existe uma regulamentação, e não há o que se cobrar, não, ele tem que ser administrador, não, ele tem que ser um advogado, ele tem que ser um engenheiro, não. Agora, a partir do momento que ele abre, né, existe essa exigência, essa dinâmica do mercado para a abertura de uma pessoa jurídica, aí sim, se ele não é um administrador, ele vai ter que contratar ou ter um administrador registrado no Conselho Regional de Administração. Ele precisa de ter o responsável técnico. Essa dinâmica é muito importante estar citando, André, porque se não estiver nesse formato, a empresa está irregular. E o condomínio ele pode responder pela contratação irregular também. Então, acho que é muito importante de estarmos desenvolvendo várias lives, de estar informando, poxa, se o condomínio está contratando o administrador, que é o maestro de tudo ali, que vai fazer a contratação de todos os fornecedores, e se essa empresa ela não está habilitada, né? Ou seja, a gente sabe, se vai contratar uma empresa de se a gente vai fazer uma reforma no condomínio, né, o síndico ele vai buscar uma empresa de engenharia que esteja qualificada e habilitada e registrada, né, no CREA. Isso é muito sério, tá? Então, tá certo. É muito importante da gente realmente levar esse conhecimento do mercado, tá? Já existe aqui, por exemplo, em Belo Horizonte, a própria prefeitura, ela já diferencia já o síndico morador do síndico externo, ou síndico profissional, tá? Ou seja, existe, isso já virou lei aqui, né? O síndico externo, desculpa, ele tem que entrar com a arrecadação do ISS. E o condomínio, ele tem que saber disso, porque ele é um corresponsável ali por essa contratação. Ok? Mas é isso aí. Okay. O síndico é uma função importantíssima, né? E suas responsabilidades aí, e cabe os condôminos, os moradores, deles estarem cientes dessas responsabilidades. Ok? Ok. É importante o que você disse, né? Dessa questão da capacitação, né, do síndico externo, né? Então, eu queria passar pro Fernando como que ele vê, né, essa parceria com as administradoras, né, e a responsabilidade de cada uma, né? No caso, um síndico externo, né, ele contrata uma administradora para auxiliá-lo, um condomínio que não é de autogestão. O síndico ele tem a obrigação de acompanhar as tarefas, né, as funções da administradora, e no caso de algum erro nessa administração, quem responde por isso? É a própria administradora ou é o síndico responsável no final? Pois é. Então, Andréia, essa questão da escolha da administradora, ela é muito importante, né? Porque, como o colega disse, o Daniel, a gente responde civil, criminalmente, às vezes até com o próprio patrimônio nosso, né, de acordo com se acontecer algum sinistro, alguma situação irregular, que o síndico ficar comprovado que tenha sido negligente. Portanto, é uma prerrogativa do síndico escolher a administradora, né? Ele não precisa nem de abrir isso numa reunião, ele não precisa nem de consultar o conselho, ele pode simplesmente, se ele não estiver satisfeito, se houver alguma situação, notificado ali 30 dias, ver direitinho o contrato, mas a praxe, 30 dias você notifica e você troca o prestador de serviço, né? Obviamente que se há, sei lá, uma questão de desvio financeiro, tudo vão incorrer as questões jurídicas, e aí o condomínio vai acionar a administradora e ela vai responder por isso. Mas, de forma geral, né, se há um sinistro, por exemplo, assim, caiu alguma coisa na janela, acertou uma pessoa lá embaixo, foi comprovado que aquilo
foi negligência, a administradora não responde por isso. Quem vai responder é o síndico, porque ele é a representação do prédio, né? Ele é como se fosse a representação física do prédio ali. Ele responde pelo prédio, né? Então, por isso mesmo que a colega até falou a questão do senhorzinho aposentado, né? A gente cresceu aqui, mais ou menos todo mundo aqui, mais ou menos da mesma idade, a gente cresceu naquela época que, o síndico vai chegar, eu sou fulano de tal, todo mundo tinha medo do síndico, né? Era outro mundo, tudo mudou, né? Tudo se profissionalizou. As áreas estão cada vez mais difíceis de se conseguir performar, você tem que performar bem para você continuar no mercado. Então, o síndico começou a surgir essa ideia do síndico profissional. O advento da tecnologia também ajuda bastante, né? O WhatsApp, você recebe uma demanda, você manda uma demanda para a administradora te responde, você responde uma demanda, questão de minutos. Hoje em dia, antigamente tinha que ligar, né? A pessoa não estava em casa e tudo. Então, isso também deu uma velocidade para que o síndico profissional pudesse realmente se tornar uma profissão, porque aí ele consegue agregar vários condomínios, né? Em parceria, lógico, com a administradora, para que ele consiga entregar bons resultados e não fique atarefado e acaba, né, sobrepondo aí as suas atividades e deixa de entregar performance, né? Mas essa parceria é muito importante. Essa questão da obra que a Silane citou aí também, eu acho que é de suma importância, porque as pessoas estão acostumadas a fazer obra dentro de casa, né, da casa dela, no sítio, na granja, e acho que no condomínio é assim, né? Não procura um engenheiro com um RT, um CREA, né? O RT registrado no CREA, o RT de execução, não procura, às vezes, um alvará na prefeitura, cada prefeitura tem suas regras, né? Você tem que contratar um profissional que conhece na cidade, que precisa fazer os documentos necessários. Então, isso aí, essa orientação da administradora é muito importante, né? Conforme eu falei, às vezes, quando o síndico ele é mais inicial, mais iniciante ou orgânico, essas orientações têm que estar muito presentes, né? Quando ele já tem uma certa prática, a gente já consegue, está querendo formar uma comissão de obras para fazer uma obra, veja bem, a gente precisa constituir um engenheiro aqui, né, que vai ser o responsável pela obra, não é igual a gente faz na nossa casa, na nossa granja, que a gente mesmo vai tocando, eu acho que dá, não é eu acho que dá, vou colocar um negócio de peso aqui, não, tem que fazer um estudo para ver se realmente o peso vai ceder depois, né, a gente vê aí, quem é do ramo condominial recebe direto coisas aí, piscina que cai, prédio, coisa que cai, isso aí é muito sério, né, e aí nesse caso quem vai responder é o síndico. Tá certo. Aproveitando aí o que você falou sobre a questão da gestão compartilhada com a administradora dessas responsabilidades, eu queria perguntar para o Átila, né, qual que é o papel do síndico e da administradora na gestão das receitas e no cumprimento da previsão orçamentária do condomínio. O Átila, que é um consultor empresarial e consultor condominial, né, poderia dar a sua visão sobre isso? Quem que faz o orçamento do condomínio? Isso é a administradora quem faz? É o síndico quem faz? Ou varia? E qual que é o papel de cada um nessa questão da gestão das receitas, aquilo que foi aprovado no orçamento e que é executado ao longo do ano, e na hora de também preparar esse orçamento? O síndico, ele aguarda a administradora enviar, ou ele faz junto, ele vai na administradora e faz junto com o responsável, né, dentro da administradora, o contato dele? Perfeito. Andréia, a pergunta é maravilhosa e eu vou aproveitar, eu tinha até levantado a mão aqui ali atrás, a Silane falou um negócio ali que, assim, abre muito, sabe, sobre essa questão das orientações que são realizadas. O Fernando agora também complementou sobre essa questão da visão, né? E eu vou pegar um gancho ali na fala dos dois e vou falar o seguinte: olha, se você responde civil e criminalmente com seus próprios bens por algo, não seria de bom tom você buscar profissionais, né, que possam demandar, uma vez que você não tem, seria assim, humanamente impossível você ter todo o conhecimento vasto. Nós estamos falando aqui de administração de pessoas, administração financeira, administração de materiais, a área jurídica, a área de engenharia, né, engenharia de segurança do trabalho, né, a área de engenharia de manutenção. Então, assim, a parte de engenharia hidráulica, engenharia elétrica. Então, assim, tem toda uma área aqui que a gente entende sempre, a área de auditoria, a área contábil. Então, assim, a gente entende que é de bom tom
que esse gestor, que esse líder, né, o papel ali do síndico ali, o Fernando bem lembrou assim, antigamente o pessoal falava assim, o síndico vem aí, né? Então, assim, esse líder, aquela pessoa que ela tem ali uma liderança sobre os demais, né? E essa liderança ele exerce muitas das vezes com o próprio exemplo, né? Ou seja, as pessoas observam aquela pessoa, ele está empossado, ele é uma entidade andando, então as pessoas observam ele para que ele possa, de certa forma, saber como proceder, né? Então, assim, essa questão que você falou sobre o síndico... A gestão das receitas, isso. A gestão das receitas e a previsão, a elaboração da previsão orçamentária. E o cumprimento dela. Perfeito. Percebe que a sua pergunta... Eu vou começar a sua pergunta, Andréa, eu e você aqui, te devolvendo uma pergunta, né? Tem previsão orçamentária? Foi feita uma previsão orçamentária? A gente sabe de condomínios sérios que andam em cima de uma linha, mas eu acredito que muitos aqui também têm conhecimento de pessoas que às vezes elas vão gerindo já ali no dia a dia, não tem uma previsão orçamentária. Aí a sua resposta, André, ela é o seguinte, Código Civil preconiza lá que é uma função do papel daquele que está empossado. A administradora ela vai apoiar e assessorar ele. Ele está assumindo a questão da gestão, né, e da obrigação de como ele vai gastar o dinheiro, o que ele vai fazer no seu mandato, ao decorrer do seu mandato. E aí você não fez essa pergunta, mas eu já vou até complementar ela aqui, cabe a questão de um conselho, que também está lá no Código Civil, que poderá ter um conselho fiscal, e o que preconiza a questão da convenção. Então, se a convenção lá está, que pode ter no Código Civil, e a convenção preconiza que tenha, o que é o papel desse conselho fiscal? Fiscalizar essa questão dos gastos do condomínio. É mais um olhar junto à administradora, é mais um olhar, e não é com um olhar crítico, é mais um olhar para ajudar aquela pessoa na tomada de decisões, é mais um olhar para embasar as decisões, para que ele tome as decisões mais corretas possíveis. Ele vai assumir toda a responsabilidade depois. Então, assim, é muito bom você ter feito essa pergunta, a experiência que o Fernando aqui também relatou, a experiência da Silane, inclusive aqui, quero deixar aqui, Silane, um forte abraço para você e da Lazuli, a gente já se conhece já há algum tempo ali já, e o seu profissionalismo também. Hoje eu não tinha tido ainda a oportunidade, hoje que eu estou conhecendo aqui o Fernando Neri, será muito bem-vindo, Fernando, uma hora a gente poder sentar também e conversar para se conhecer melhor. Com certeza. O Daniel e o Brito aqui eu já conheço. Então, o que acontece? Esse orçamento, Andréia, ele deve ser constituído, e aí eu vou dar um passo atrás agora, Andréia. Pensa comigo, a Silane falou sobre a questão de receita de condomínio. Então, nós tivemos outro dia uma palestra aqui pelo Conselho Regional de Administração, onde que veio uma administradora, contadora, uma gestora de São Paulo, citando um case em que um condomínio com 72 torres, 72 apartamentos por torre, um orçamento médio anual de R$1.200.000. É um valor considerável de dinheiro, não é mesmo? Aí vem aquelas outras questões. O que você vai precisar para estar no fluxo de caixa? O que você está fazendo com esse fundo de reserva? O que você aprovou para poder fazer uma obra, uma taxa extra? Né? Ela está numa conta separada? Esse valor ele está aplicado? Quando é que vai começar a execução imediata? A inadimplência foi levada em consideração na hora de fazer esse orçamento? Não, então, assim, são questões que eu estou passando aqui, nesse momento aqui, e que muito provavelmente, às vezes as pessoas não acham que isso pode trazer alguma questão de seriedade na execução do serviço dele. E nós, enquanto profissionais, e todos aqui são profissionais, nós ficamos assim... Será que ele realmente leu o Código Civil? Ele sabe da responsabilidade dele? Então, assim, isso, a gente sempre vai com uma orientação de encontro a isso. Tá?
eu terminaria aqui dizendo, André, que o seguinte, olha, eu já até acho que fiz uma publicação certa feita para a revista O Síndico aqui sobre essa questão de gestão orçamentária, sobre divisão de contas. Então, não é uma coisa difícil de fazer, não é uma coisa impossível de fazer. Eu acredito que todos que estão aqui hoje nessa live fazem isso com a sua rotina no dia a dia. Se você que está assistindo essa live, né, e aí torna a falar que, se você que está assistindo essa live, que é síndico orgânico, síndico profissional, ou é dono de uma administradora que não tem essa prática, busque trazer essa prática para dentro da sua governança, para dentro da sua gestão. Isso vai lhe trazer benefícios, a seguridade está lidando melhor com a questão desse ativo financeiro. E aí, o que acontece? Feito o orçamento, Andréia, e esse orçamento, a meu ver, ele tem que ser feito antes da Assembleia de Mudança. Por quê? Porque está lá que é o seguinte, a Assembleia é para aprovar o orçamento, está no Código Civil. Então, quando você marca uma Assembleia de Mudança de Gestão, e é para aprovar o orçamento, se isso está na pauta e não tem um orçamento apresentado, eu vou passar a palavra aqui, eu vou perguntar aqui para o Fernando ou para a Silane. Pode ser para a Silane. Se está na pauta um item e aquilo não é apresentado, o que acontece com essa apresentação, Silane, para essa Assembleia? Se não foi apresentado anteriormente o orçamento? Isso. Você quer que eu responda o que acontece na prática ou o que deveria ser? Fique à vontade. Por quê? Porque a gente percebe, assim, a gente faz a previsão orçamentária, né, como a Andréia perguntou, a previsão orçamentária, ela, vamos dizer, é elaborada pela administradora, mas com base nos parâmetros estabelecidos pelo planejamento do síndico. É o síndico que vai me dizer, eu quero fazer tal obra, né, as despesas ordinárias em si, não, porque elas vão seguir o fluxo normal delas. Mas as despesas extraordinárias têm que vir do planejamento do síndico, porque a administradora não sabe o que está na cabeça. Silane, por gentileza, esclarece para as pessoas que estiverem assistindo o que são essas despesas extraordinárias. O que é ordinária e extraordinária? No condomínio nós temos as despesas ordinárias, né, que são as despesas corriqueiras normais do dia a dia do condomínio. Luz, água, folha de pagamento, uma manutenção de elevador, né, as despesas que ocorrem e que o condomínio não pode viver sem elas. Elas têm que acontecer todos os meses e elas vão acontecer. Então, eu tenho que fazer, né, a minha previsão orçamentária para essas despesas. Essas são as ordinárias. Ordinárias. Olhando qual vai ser a inflação, para eu poder colocá-la para o ano que vem, né, já projetando a inadimplência que eu, né, em média, que eu costumo ter. Então, são minhas despesas ordinárias. Silane, eu vou ter a minha previsão para as despesas ordinárias. Silane, só complementando. Observa o pessoal que estiver assistindo o vídeo, tá, Andréia? Que, olha só, ela falou das ordinárias, são as despesas corriqueiras, e ela falou sobre os indexadores de correção dessas despesas. Então, se é uma folha de pagamento, se tem uma terceirizada que trabalha lá, qual tem sido o dissídio dessa classe que presta serviço ali dentro? Se é uma despesa de energia elétrica, ou uma despesa de água ou de gás, qual tem sido o reajuste da concessionária nos últimos períodos? Para que eu possa colocar isso para o próximo ano, para a próxima gestão, formando Exatamente. Aí o valor da despesa ordinária. E a extraordinária, Silane? A extraordinária, aí que vai vir realmente o planejamento do síndico. O síndico vai ter que olhar as demandas do prédio, o que o prédio está precisando, ou então o que ele gostaria que fosse melhorado no prédio. Eu quero modernizar um elevador, eu vou precisar impermeabilizar a caixa d'água, eu vou ter que mexer na calçada do condomínio, a fachada está precisando de uma reforma geral. Então, ele vai estabelecer quais vão ser essas despesas extraordinárias que vão acontecer. Perfeito. E aí, dentro disso, a gente vai fazer a previsão para essas despesas nos próximos 12 meses. Vou passar para você, Fernando. Silane, olha só, esses projetos que ele falou que quer fazer, que ele citou, tem que ter data de início e precisa de estar orçado esses projetos? Sim, senão não tem como fazer a previsão. Entendi. Se eu não tiver com o orçamento em mãos, eu não tenho como, né, planejar, eu não tenho como fazer um orçamento. E precisa estar aprovado, né? Exatamente, eu tenho que mostrar. Exatamente. Eu tenho que falar também. Então André, que acontece? Observa como é que eu gerei aqui um diálogo agora aqui entre nós aqui na live, que eu estou falando de processos de etapas que são antes da Assembleia
de eleição antes da Assembleia, de aprovação. Isso tudo tem que ocorrer ao longo do ano. É para isso que existe uma prática de ter algumas assembleias ao longo do ano. Silane, obrigado pela sua contribuição. Gente, de nada, é uma Flores. live ao vivo, nós estamos ao vivo nesse momento, não tem nada combinado aqui sobre as respostas, né? É importante falar isso. Aí eu vou passar agora para o Fernando Neri falar. E aí, Fernando, olha só, dentro desse case que nós criamos aqui, que a Silane agora citou, sobre uma melhoria do elevador, eu vou ampliar a questão colocando, sei lá, mais uma caixa d'água, ou eu vou asfaltar uma parte do condomínio, ou eu vou criar uma pracinha dentro do condomínio, enfim. Aí nós falamos sobre essa questão de estar orçado e concluímos aqui que é de vital importância que esteja orçado. Você está como representante dos síndicos profissionais. Eu vou te fazer uma pergunta. Se na despesa extraordinária, ou seja, aquilo que não está previsto, né, aconteceu um sinistro dentro do condomínio e esse sinistro, para poder corrigir ele, é de grande vulto financeiro, de valor significativo. O síndico profissional, ele tem autonomia de ir lá e colocar a mão no dinheiro e executar aquilo, ou ele precisa de fazer alguma verificação, alguma autorização? E aí eu não estou falando daquilo que é emergencial. Desabou um muro, estourou um cano, é isso, tá? Porque isso aí não tem jeito, isso aí você tem que ir lá e tem que executar. Eu estou falando sobre aquilo que aconteceu, mas é uma coisa que é o seguinte, vai ter um certo vulto. Por exemplo, uma piscina pode ter dado um problema, uma árvore do lote ao lado caiu derrubando o muro. Aquilo ali você pode orçar, você tem como executar aquilo ali. Não está trazendo risco, não tem nada disso, trazendo assim, nenhum malefício emergencial. É uma coisa que você consegue ter tempo para poder resolver aquilo. É diferente de uma situação de um trincado, por exemplo, assim, no imóvel, ou de um muro que está a risco de cair em cima de uma beirada de uma casa e de uma cozinha. É diferente. Como é que você tem a visão sobre esse assunto, Fernando? Conta pra gente. Bom, o seguinte, você falou muito bem, quando é uma obra emergencial, obrigado, a gente tem que resolver e fazer uma assembleia para dar ciência. Aí não é nem uma assembleia para aprovar, é uma assembleia para dar ciência de que vai acontecer aquele reparo emergencial. Se ele não é emergencial, o importante é o síndico ele conseguir ir conscientizando os condôminos de forma para quando ele marcar uma assembleia, colocar na ordem do dia a deliberação sobre essa pauta, né? Caiu o muro, mas não é um muro emergencial, não está trazendo transtorno, mas está feio, uma situação assim. Uhum. É a gente marcar uma reunião, colocar isso na ordem do dia da reunião, entre outros, e já chegar na reunião já mais ou menos com aquilo alinhado. Porque senão, se ele simplesmente joga aquele tema ali, a reunião vira uma bagunça, a dona Maria quer que faz, mas o senhor Manel acha que é bobagem. Então, ele já tentar levar para a reunião uma coisa que não é emergencial, já mais ou menos mastigado, vamos dizer assim. Perfeito. Né? Eu só queria complementar a questão do orçamento. Na hora que vocês tocaram nesse tema, nesse tópico, a gente está, hoje em dia, na prática, esse ano nosso aí, economicamente, ele está um pouco diferente, né? A gente não está conseguindo manter o padrão, a concessionária de luz, principalmente, a gente está com um reajuste acima do que vinha sendo praticado no passado, a gente está com inflação de 2 dígitos, e os condomínios que têm previsão orçamentária anual, eles estão sangrando um pouquinho com isso. Eu gosto muito de trabalhar com condomínio de previsão orçamentária mensal. A gente brinca que é o boleto cebolão, né? Abriu, chorou. Porque às vezes o valor ele vem um pouco... às vezes ele oscila um pouquinho para mais, às vezes legal um pouquinho para menos, mas pelo menos você corrige aquilo ali, né? Dentro do mês seguinte, eu faço normalmente a previsão orçamentária mensal em torno do dia 29, dia 29 para dia 30, mês que tem 31, dia 30, mês que tem 30, dia 29, para que possamos já imediatamente no mês seguinte conseguir recuperar o que foi, às vezes, aportado, às vezes numa situação, como você citou, de uma obra emergencial ou alguma situação assim. Então, eu estou tentando passar a maioria dos condomínios, em virtude do que a gente está vivendo esse ano, para orçamento mensal, previsão orçamentária mensal. Excelente, Fernando. Eu vou aproveitar, Fernando, a sua deixa aqui, esclarecer para quem está assistindo, que é o seguinte, por isso, gente, quando a gente falou aqui sobre o profissional que tem uma visão de gestão, é que é o seguinte, esse é um modelo orçamentário que ele é executado com reajuste mensal. E a gente tem hoje no mercado, em sua grande maioria, aquele modelo que você tem um valor fixo todo mês, com reajustes anuais. Eu vou aproveitar, Fernando, a sua fala aqui sobre essa questão
e vou trazer o Brito para essa nossa conversa. Andréia, eu te peço desculpa, mas você passou a palavra, eu tenho aqui algumas perguntas que as pessoas me passaram aqui antes da nossa live, e eu estou aproveitando aqui e passando aqui as perguntas aqui para os nossos amigos, tá bom? Tem uma pergunta que está aqui no chat também, que eu gostaria, depois que você terminar, direcionar. Perfeito. Então, eu vou fazer agora a pergunta aqui para o Brito, que ele é CEO do Grupo Brito, e o Grupo Brito ele tem tanto a construtora, né, quanto a questão da administradora. E nós estamos falando aqui sobre essa questão do orçamento, sobre a importância do orçamento. Aí, Brito, e falamos também sobre a questão das assembleias, de fazer uma assembleia para quando você tem que aprovar algo numa situação de que não estava prevista e que ocorreu dentro do condomínio. A pergunta, Brito, vai ser o seguinte para você. Hoje, as construtoras, né, as incorporadoras, quando estão fazendo, elas estão pensando em deixar os condomínios de uma forma ecológica, de uma forma sustentável para os clientes? Qual a visão do seu olhar disso, uma vez como construtor, né, como uma grande construtora? E a segunda é o seguinte, você tem essa questão da incorporadora e da administradora. Entregou as chaves, né? Como é que a administradora, como é que o síndico profissional busca a administradora o contato de todos aqueles proprietários que comprou e que agora talvez alugou e que não moram no condomínio, para poder fazer uma assembleia dessa emergencial? O microfone está desligado, tá? Agora eu lembrei. É o seguinte, eu esqueci de falar no início, eu dei foco à experiência de administração na imobiliária, só que eu esqueci completamente da construtora, porque na entrega dos empreendimentos, nós somos convidados algumas vezes a fazer a administração do condomínio e é apresentado aos moradores numa assembleia, convite inicial, antes que seja feito uma reunião para valer e uma contratação. Ponto. Nessa questão de entrega de empreendimento, 20 anos atrás, não era comum, 15, 20 anos atrás, não era comum as construtoras, loteadoras, incorporadoras e engenharias preocupar-se com a administração de condomínio. Era um assunto que não existia na pauta. Hoje é um impacto gigantesco para todos eles, certo? Que vem muito através do meio ambiente, porque essa questão ambiental que você colocou aí, o impacto ambiental, diagnóstico ambiental naquela área, gleba ou terreno que se construiu, foi feito um desenvolvimento imobiliário, o impacto ambiental é 100%, certo? O meio ambiente, nessas décadas para trás, o desenvolvimento imobiliário era conduzido pelo aprovar projetos nas prefeituras dos municípios, desenvolver uma incorporação imobiliária, aprovar no cartório e daí aprovar o projeto na prefeitura para o alvará ser liberado para construir. Hoje, não é a linha do tempo e a carga horária aí que o projeto vai executar. Hoje, o impacto nesse timeline da construção é todo em cima do meio ambiente, que essa preocupação é gigantesca. Agora, voltando à questão que eles falaram, que você refletiu com eles, o que eu quero agregar é o seguinte: tem as extraordinárias e as ordinárias. Chega para nós, tanto em empreendimentos quanto em condomínios em geral, do mercado através da imobiliária, o apagar incêndio. Então, é emergencial, fato. Não é eleição. É uma convocação. E vamos se aprovar? Não tem jeito. A gente contém isso com o responsável, com o síndico, e a gente pergunta muito, tenta entender a cabeça dele, qual que é, para depois a gente começar a instruir ele. Principalmente quando ele tem um bom desenvolvimento
do raciocínio, não precisa ser um especialista, mas ele tem essa preocupação, ele é um profissional sem capacitação, vamos dizer assim, e no processo a gente empenha mais neste contexto. Ele entendendo, a gente parte para as etapas como eles falaram. Ele não entendendo, a gente faz a convocação e a gente coloca para ele que só é feito dessa forma. Não existe, porque, mas você está apagando incêndio, você está passando uma coisa e isso não é emergencial. Não pode ser feito assim. Não é dessa forma. Mas é necessário, etc, etc. Não, é resolvido dentro de um contexto. Certo? A lei determina, sim, tem um momento e a hora da aprovação, da execução e da entrega. Ponto. E daí a gente termina numa resolução mais dentro da lei técnica, né? Obrigado, Brito. A gente... André, queria falar? O Átila, eu estou com uma pergunta aqui da Laudimar, que foi feita a partir da fala do Fernando, né? E que eu gostaria de pedir ao Daniel que respondesse. Ela diz o seguinte: o correto da previsão orçamentária não deveria ser anual? É uma tendência ir se tornando mensal devido a essas mudanças econômicas que estão ocorrendo em prazos mais curtos? Como o Átila comentou, né? É um modelo, um dos modelos que pode ser adotado. Mas, na sua opinião, Daniel, você acha que isso está se tornando, nos últimos tempos, em função dessas variações de preço, um modelo, uma tendência de voltar a se usar esse modelo de orçamento mensal? Ótima pergunta, excelente pergunta. Primeiro, nós temos que verificar o que a convenção determina. Então, na convenção do condomínio determina uma previsão orçamentária anual, né, que tem que ser apresentada e aprovada numa assembleia ordinária. Então, existe um cenário do condomínio, já se tem um histórico, né, então, geralmente, a gente busca o histórico do ano anterior, dos últimos 2 anos, e faz uma projeção, né, anual. Quando é um condomínio novo, como a gente acabou de fazer uma assembleia de instalação, quando a gente começa do zero, a gente busca alguns parâmetros, né, para estar fazendo essa previsão orçamentária anual. Agora, o que acontece? Né, o orçamento ele tem que ser acompanhado, de fato. Então, não quer dizer que essa previsão que foi aprovada em assembleia anual, ela tem que ser revista mensalmente. Então, por exemplo, aqui nós geramos relatórios aqui, onde que tem lá a previsão orçamentária anual, e logo abaixo a gente já vai acompanhando com o realizado e o orçado, isso mensalmente. Caso ocorra alguma situação específica que está realmente fugindo ali do que foi orçado, que se chame, às vezes, uma Assembleia Geral, né, que seja extraordinário, para que possa ser feito aí uma nova composição, né, porque taxa de condomínio é um rateio de despesa, né, então, todas as despesas ali, né, você tem que realmente conseguir, né, suprir, né, isso é uma função do síndico estar observando, se está ocorrendo algum déficit, é responsabilidade do síndico, dele estar alertando, chamar uma Assembleia Geral para estar alertando esse déficit. Então, é uma realidade, ainda mais agora com essa questão aí, né, da inflação, desses índices de correção, que realmente está muito delicado, né, a gente está passando por um momento aí de vários aumentos, né, que sejam de consumo, energia, água, enfim. Então, isso está exigindo cada vez mais essa parceria, inclusive, síndico-administradora. A gente está fazendo esse acompanhamento e, realmente, uma boa gestão, ela acaba pedindo realmente esse acompanhamento mensal do orçamento, ok? Espero ter respondido. Né? Sim, você inclusive respondeu a uma pergunta, na mesma pergunta você respondeu aquela que eu tinha, o tema que eu tinha levantado antes, né, da participação de quem quer essa responsabilidade, né, por fazer essa previsão orçamentária, né? Obrigado pela sua resposta. O Brito queria complementar, Brito? Gostaria, uma informação estratégica aí que é muito interessante, é relacionada à construção civil, que isso que o Daniel, você passou para ele a pergunta,
e eu imaginava que ele não ia dar esse ponto específico, é muito específico. A questão é o seguinte: nos últimos 3 anos, os insumos, todos os insumos da construção civil vêm aumentando muito. Quando veio a pandemia, piorou, e 2021 continua ainda, que está afetando diretamente nos orçamentos de benfeitorias, de reformas, de revitalizações, retrofit, fachadas. Então, tudo que foi feito de orçamento tem que ser refeito, tem que ser chamado, porque a conta não fecha. Os empreendimentos que estão sendo construídos, residencial, comercial, industrial, estão sofrendo árduos problemas da entrega deles, certo? E aqui, no caso, nós estamos falando do orçamento das reformas, né? Dos empreendimentos, porque os que estão sendo entregues já estão sendo entregues no orçamento adequado ao aumento dos insumos. Mas os que já foram determinados, foram homologados, certificados, autorizados, vão ser refeitos, porque a gente tem feito isso ano passado e esse ano. Em 2019, não. Espremeu, a gente conseguiu, nos nossos casos, fazer um débito-crédito que desse para rodar, mas ano passado e esse ano não fecha a conta, a gente tem que refazer e aprovar novamente, porque não vai dar para executar. Era essa informação. Obrigada. Eu também depois queria fazer só um complemento. Sim. Pode falar? Pode falar, Fernando. Então, essa questão aí do orçamento anual, a Silane vai concordar comigo agora, tenho certeza absoluta. Uma vez que a gente faz uma assembleia e delibera aquele valor aí anual, passa 2, 3 meses, a gente tem que fazer, às vezes, uma chamada, porque, né, igual o colega Daniel citou aí, essa variação. Nossa senhora, isso aí na prática mesmo, lá na ponta, lá dentro do condomínio, o morador ali, ele não entende isso. Ele não entende. Mas acabou de ser aprovado o orçamento anual, isso é um absurdo, parará. Porque muitas das pessoas, a gente falou aqui de governança, a gente falou aqui de administração, mas muitos moradores, às vezes um senhorzinho, às vezes uma pessoa, às vezes um condomínio, uma questão do conhecimento, às vezes uma pessoa que tem um conhecimento um pouco mais humilde, né? Então, às vezes, a pessoa às vezes, não tem essa prática, não tem essa noção, e isso se torna muito delicado dentro do condomínio, sabe? Lá na prática mesmo, lá na ponta. Então, por isso que eu tenho tentado ver, algumas convenções não falam, então, quando não fala, a gente pode, né, colocar na ordem do dia, numa assembleia, tentar colocar para fazer uma previsão orçamentária mensal, né, as que já são engessadas em anual, não tem jeito. Mas a gente podendo, em virtude do que a gente está passando hoje, eu estou preferindo fazer uma gestão, uma previsão orçamentária mais próxima ali da realidade das oscilações diárias que estão acontecendo. Era só isso. Obrigada, então, pela sua fala, também pela complementação. E eu queria, a gente já está aqui se aproximando de 10h30, né, do horário programado para encerrar, isso. Mas antes disso, eu queria passar uma pergunta também. Andréia, me permite só uma questão, antes da gente mudar o tema, sobre essa questão do orçamento. Eu quero agradecer eles terem levantado essa questão, porque isso é um dos produtos, né, na empresa onde eu trabalho, que é a Cosmos Consultoria e Controladoria, isso é um dos produtos com que eu trabalho. Então, quando eu citei a questão do modelo, observa, o modelo anual, ele é um modelo mais estático, mais engessado, o modelo ideal para quando você tem uma economia mais estável. Não para um modelo quando você tem inflações oscilantes, quando você tem um período de mudança de gestão governamental. Então, assim, esse modelo, quando você vai fazer essa questão da aquisição de compra, que você aprovou um orçamento, o Fernando muito bem colocou aqui, essa questão da transparência. Quando você coloca o indexador ali, olha, para poder fazer a obra tal, vai ser necessário, um exemplo, 20 metros quadrados de areia, que vão ser entregues de quando em quando. Então, é essa entrega quando ela começa a ocorrer. Se começou a aumentar ali o valor de um cimento, de uma areia, de alguma coisa assim, o valor já não é mais aquele valor orçado. Então, quando você tem essa transparência, fala assim, olha, vai ser 20 metros de areia e o valor hoje está X. E aí, quando você começa a obra, você tem ali as cotações, aquilo está aumentando, quanto que terminou aquela obra? Será que foi o valor inicial? Que normalmente, nesse período agora de oscilação inflacionária, não vai ser aquele valor. Mas isso também não tem receita de bolo. Não é o síndico profissional, o síndico orgânico, o administrador.
o modelo orçamentário ele vai se adequando à medida que aquilo vai ocorrendo. E por isso, dessa questão de ter um gestor com a visão sistêmica da coisa, com a visão holística da coisa. Porque aí o que acontece? À medida que vai correndo essa questão de aumentar valores, ele já chama, já alerta o pessoal para poder verificar, olha, nós vamos reduzir isso em outra conta, ou nós vamos ter que montar uma assembleia e reajustar isso aqui. Ou já está aprovado, o que ficou definido lá, o que consta na ata de aprovação sobre o que a gente vai estar executando. Não é isso? Vou passar aqui a palavra aqui para a Silane, porque eu já vi que ela já está aqui já com a gente no quadro aqui. Você quer falar sobre esse assunto, Silane? Não, eu só acho, é rapidinho, só para encerrar, André, eu só acho que nessa questão da previsão, eu acho que a gente tem que fazer uma separação grande da previsão para as despesas ordinárias e da previsão para as despesas extraordinárias. Com certeza. Elas são bem diferentes, né? Então, assim, dentro da despesa ordinária, né, eu procuro trabalhar com a anual, lógico, acompanhando. A gente não tem como, né, ainda mais nesse momento instável, prever, mas acho que só tem que lembrar isso. A previsão para um tipo de despesa e para outro tipo de despesa, elas são diferentes, elas têm que ser analisadas diferentemente. Isso. O Fernando ainda está aqui conosco? Fernando? Oi? Tô aqui. É só você falar para aparecer aqui no quadro comigo. Fernando, olha só que legal quando ela fala sobre essa questão da separação ali, a gente está falando sobre essa questão do orçamento, e você falou assim, olha, nem sempre aquela pessoa lá, ela não consegue entender. Essa dificuldade, ela não tem jeito, isso vai estar nas pessoas. Você está lidando com, né, pessoas de vários tipos de conhecimento ali. Aí o que acontece, Fernando? Eu sempre cito com o pessoal que é o seguinte, olha, pegar o fácil e falar bonito e transformar aquilo em difícil, qualquer um faz. Mas pegar o complicado e traduzir aquilo de modo que todo mundo vai entender de maneira econômica, eu sei que é isso que você faz, é o que a Silane faz no dia a dia, o Brito, o Daniel. Isso, gente, é que é a arte da gente estar trabalhando com a administração de condomínio, não é mesmo, Fernando? Você concorda? Exatamente, concordo. Essa questão da transparência, né? As administradoras hoje, eu acho que todas já trabalham, pelo menos as que eu trabalho já é. Ela emite um mini balancete em cima do boleto para o pagamento ali com as despesas, né? Então, ali, normalmente, quando às vezes a pessoa acontece essa questão, eu falei, mas a senhora dá uma olhadinha em cima ali para a senhora ver como que as coisas aumentaram, como que está a situação, né? E ali já é uma transparência bacana, que muitas das pessoas não olham aqui. Vem um monte de coisa escrita, a pessoa só olha o valor final, né, do boleto, está perto do código de barra na hora de pagar, né? E aí, quando a pessoa às vezes traz para mim essa demanda, eu sento com ela e mostro. Olha só, vamos observar aqui, item por item aqui está descrito aqui em cima, como é que aumentou, olha a conta de luz, né? Eu estou assustado com as contas de luz, de água, está muito caro, né? Então, eu tenho mostrado isso para as pessoas. Vai vir um dissídio agora em janeiro, né? Vamos ver, o sindicato aqui dos trabalhadores de condomínio, pelo menos aqui em Juiz de Fora, é um sindicato bem atuante. Normalmente, quando acontece um valor de reajuste, o deles é acima normalmente do reajuste do governo do salário mínimo normal, né? Então, isso aí também impacta nas despesas ordinárias, como a Silane falou aí. E olha só que legal, Fernando, que ela falou sobre a separação. Ele impacta na despesa ordinária, mas qual o valor do impacto dele no orçamento como um todo? Né? Nossa, isso tudo a gente violento. tem que ficar sempre acordado a isso para não causar o desequilíbrio econômico do condomínio. Vou passar a palavra, então, aqui para a Andréia, para ela estar fazendo a finalização conosco, tá bom, gente? Devido à questão aí do nosso tempo aí. Andréia, antes de mais nada, eu gostaria de pedir às pessoas que estiverem assistindo, que assistiu conosco aqui até agora, que se gostou, deixa o seu gostei ou o seu não gostei, comente nas redes sociais, nós vamos estar distribuindo isso daqui entre nós aqui para poder colocar nas outras redes também. Então, para o pessoal fazer os comentários e buscar sempre a questão desses profissionais. Pessoas que estão registradas, pessoas idôneas, né? E uma empresa que leve aquilo com total transparência a sério. A palavra está com você, Andréia. Tá. Só antes de encerrar, eu tenho uma pergunta aqui que eu não quero deixar que fique sem responder, e reforço aí o convite que você fez às pessoas que estão nos assistindo, né, de deixar aí o seu comentário, o seu gostei, o seu não gostei, e que divulguem também, caso tenham gostado. Eu queria perguntar para a Silane, né, voltando a essa questão da parceria síndico e administradora, da necessidade de haver uma afinação entre eles e da importância, né, da administradora como auxílio, né, na gestão do condomínio, tendo em vista que os condomínios são cada vez mais complexos, nem todos é possível se ter uma autogestão,
É óbvio que tem também os condomínios onde o síndico ele é o responsável por executar, né, todas as tarefas sem contratar uma administradora, que muitas vezes, por questões financeiras, se torna inviável ou desinteressante, mas no caso, né, do síndico que tem uma administradora e que está no meio do contrato insatisfeito e que gostaria, né, de trocar de administradora, se isso tem que ser aprovado em assembleia? É uma pergunta aqui que chegou pelo chat. Andréia, depende, né? Tem convenções de condomínio que falam que a administradora tem que ser escolhida em assembleia. Se na convenção não falar, né, não tiver determinado nada disso, é um prestador de serviço do condomínio, e o síndico tem autonomia para poder escolher com quem ele vai trabalhar. Então, como eu falei lá no início, ele tem que andar com a convenção dele sempre perto, para ler o que ele pode e o que ele não pode fazer. Se não há restrições, então ele pode sim, a qualquer momento, porque eu acho que uma prestação de serviços, ela tem que ser boa para os dois lados, para o condomínio e para a administradora. E eu acho que quando começa a ter muitos ruídos, muitas discordâncias, eu acho que ela tem que ser interrompida para o bem do condomínio. Porque se o síndico também não toma essa atitude, ele está prejudicando o patrimônio que ele está tomando conta. Então, eu acho que a administradora e o síndico têm que andar, sim, sempre afinados, sempre olhando a legislação, super importante, né, tudo isso, porque às vezes as pessoas falam assim, não tem problema, vou aprovar uma despesa extraordinária. Que tipo de despesa extraordinária é essa? É uma obra necessária, útil, voluptuária? Então, se você não tem esse conhecimento, você incorre em erro. Então, assim, há a necessidade desse acompanhamento e desse casamento dos dois. Mas, se não tiver expresso na convenção, o síndico sempre tem autonomia para poder estar contratando e para, fazendo o distrato com a sua atual administradora. Esticando um pouquinho a pergunta, eu coloco a seguinte situação: se houver uma multa contratual para encerrar esse contrato, que não estava prevista no orçamento, o síndico ele pode aprovar, ou seja, eu quero trocar de administradora, tem uma multa, eu vou incorrer nessa multa sem consultar a Assembleia. E a outra coisa, seria de mais seguro ele trocar uma ideia com o conselho antes de tomar essa decisão de trocar de administradora? Na minha opinião, o síndico sempre tem que trabalhar em conjunto com o conselho, né? Essa é a função. Às vezes as pessoas não dão a devida importância ao conselho, mas a função do conselho, ela é muito importante, ela dá um respaldo para a transparência das atitudes do síndico muito grande. Então, eu acho que ele sempre tem que trabalhar. Voltando ao contrato. Primeiro, eu, como síndico, eu não assinaria um contrato em que eu tivesse que pagar uma multa contratual. Começa por aí. Mas se ela existisse, né, o que é acordado é caro. Então, assim, começa por aí. A multa é devida se ela foi assinada pelas partes. Segundo, para o síndico romper sem precisar de uma anuência, por exemplo, da Assembleia, seria no caso de que não houvesse nenhum impacto financeiro nas contas do condomínio, porque o síndico não pode ser simplesmente negligente com as contas do condomínio, não está dando certo, vou romper mesmo porque eu não tenho dinheiro para isso. Não acredito que isso seja ele não pode fazer uma prática de uma gestão dessa forma, né? E não havendo dinheiro, ele tem que chamar a Assembleia para falar, acho necessário romper o contrato por isso, por isso, por isso. De onde vamos tirar o dinheiro? Então, vai depender, né? Não é uma resposta assim, pode, não pode. Vai depender de todo esse conjunto, né, de coisas, porque ele tem que saber de onde ele vai tirar o dinheiro para ele poder romper esse contrato. Tá? E sempre, com certeza, de mãos dadas com o conselho. O conselho está ali para vistoriar, eu acho que para ajudar. Quanto mais cabeças pensando, né, vão agregando mais conhecimentos, enxergando outros pontos de vista que, às vezes, naquele momento, o síndico não enxerga. Perfeito, perfeito. Obrigada, Silaine. Bom, gente, já avançamos até um pouquinho do horário, né? Eu estou muito satisfeita de estar aqui junto com vocês hoje, de poder esclarecer essas dúvidas que chegaram aqui das pessoas que nos assistiram. É sempre muito gostoso a gente discutir o assunto de condomínio com pessoas competentes, com pessoas
profissionais que estão atuando e vivenciando, né, as dores aí e as alegrias de ser síndico e de ser administrador de condomínios, mas infelizmente o nosso tempo está acabando. Então, eu gostaria de agradecer a todos que nos assistiram, a todos vocês que participaram. É uma honra e um prazer enorme ter vocês aqui, principalmente de conhecer novos parceiros aí, como o Brito e o Daniel de Belo Horizonte, que se juntaram a nós através do Átila, nesse evento, que é uma comemoração ao Dia do Síndico. Então, deixo aqui os parabéns a todos os síndicos de Juiz de Fora, de Belo Horizonte e de todo o Brasil. Desejo a todos um ano de 2022 de muitas realizações, de muita força, de muita luta, mas de muita garra também, muitas alegrias. E eu passo aqui a palavra a cada um de vocês para que possam fazer, né, as considerações finais. Vamos começar, então, pelo nosso amigo Fernando Neri, né, o síndico, que é a razão maior do nosso trabalho. Beleza, pessoal, obrigado. Queria agradecer a todos, agradecer a Andréia pelo convite, pelo excelente trabalho que ela vem fazendo aqui em Juiz de Fora, nessa área condominial, né, lá no curso que a gente fez recentemente, foi elogiado por todos, né, Andréia, parabéns. Gostaria de agradecer imensamente aos colegas de Belo Horizonte também, muito esclarecedor, não os conhecia também. Só antes tem uma pergunta aqui, ó, que eu vi aqui, perguntando a respeito qual o valor mais correto, o valor por unidade ou o valor por cota, por fração ideal, acredito que deva ser, né? Isso vem normalmente dizendo pela convenção. A convenção, ela traz, né, a fração ideal e logo em seguida ela coloca se o voto é pelaquela fração ideal ou se é por unidade. Então, isso aí é aquilo que a Cirane falou, é andar com a convenção debaixo do braço, que a gente tira essa dúvida ali, tá? Varia de condomínio para condomínio. Mas, pessoal, obrigado, muito obrigado a todos vocês, aprendi bastante também, é sempre bom essa troca de experiências. Então, agora eu vou pedir, né, a Cilaine para poder fazer suas considerações finais. Primeiro, agradecer pelo convite, Andréia. Acho que realmente a sua contribuição para o ramo condominial aqui em Juiz de Fora é muito grande, acho que todos têm muito a te agradecer. Agradecer a todos os colegas que estavam aqui presentes, eu acho que essa troca é muito importante para nós, nos enriquece muito, né, e ajuda a esclarecer as pessoas também. Eu acho que essa dinâmica, esse feedback com a sociedade, com os condôminos, é muito importante para que a gente cresça no mercado condominial, né? E, por fim, parabenizar a todos os síndicos, é uma função que não é fácil, mas eu acho que é muito gratificante, quando você vê que, né, o empreendimento, quando você vê que o seu condomínio está um condomínio, né, harmônico para se viver, um patrimônio valorizado, eu acho que isso é um reconhecimento, é uma satisfação muito grande. Então, parabéns a todos os síndicos de Juiz de Fora e do Brasil. É verdade, é uma missão, né? E dá gosto da gente ver um trabalho bem realizado. Eu venho observando o que é um trabalho bem... e que hoje em dia ele está tendendo mesmo para o profissionalismo, para o síndico profissional, porque a demanda ela é muito pesada para a pessoa responder como síndico morador apenas. Então, é uma missão e é muito gratificante a gente ver quando ela é bem executada e quando a parceria com a administradora também funciona da melhor maneira. O Átila, meu agradecimento especial a você, né, pelo apoio à realização desse encontro hoje, e eu gostaria, então, de dar a fala para que você faça suas considerações finais. Obrigado, Andréia. Bom, minha fala vai ser muito, muito rápida, muito breve. Eu agradeço mais uma vez aí a questão aí da oportunidade aí da revista O Síndico, através da pessoa da Andréia Castilho, né? Parabenizo ela aí pelo trabalho que ela vem fazendo. É um trabalho esplendoroso na área da comunicação, que é a área dela, com relação à questão de levar a esse síndico e aos moradores, aos conselhos, informação e a troca de experiência, né, de todos os outros que nos cercam no dia a dia aí. Quero agradecer desde já a presença aí do Brito, do amigo Brito, a gente faz parte lá do grupo lá de perícia lá no CRA, o Daniel Moreira, que é a questão do coordenador do grupo temático de administração de condomínios, agradecer a Cilaine, que foi um prazer revê-la aqui novamente, agradecer aí ao Fernando, me colocar à disposição para poder a gente se afinar, se conhecer melhor também.
E termino dizendo, Andréia, eu aqui nesse momento, enquanto empossado como representante do Conselho Regional para a Zona da Mata, colocar o Conselho Regional de Administração à disposição das administradoras, à disposição dos síndicos profissionais. Caso tenha alguma dúvida, pode nos procurar para que a gente possa esclarecer, e a gente está aí afinando aí a questão dessas informações no que tange a questão da profissão, tá bom? Muito obrigado a todos. Só lembro a todos só que a hora que eu terminar a transmissão, que eu peço que vocês continuem aqui no Zoom conosco, tá bom? Eu dou a palavra, então, agora ao Daniel. Já adianto aqui o convite para outros futuros encontros virtuais e, quem sabe, presenciais de vocês dois aqui na nossa cidade, que vai ser um prazer recebê-los, e que a nossa intenção, devido ao sucesso desse encontro hoje, que eu tenho a sensação de que é sempre muito bom a gente poder falar sobre esse assunto e poder se aproximar dos síndicos, e eles estão aqui parabenizando, né, no chat a fala de vocês, profissionais, então que realmente que a gente possa aí contar com a presença de vocês mais vezes em novos encontros. Daniel, então, fica com você a palavra. Andréia, você não sabe tanto que eu estou feliz quando eu vejo iniciativas como essas, né? Já tem mais de 25 anos que eu já atuo na parte de administração de condomínios, né? O nosso cliente mais antigo, ele já tem 26 anos, já está aqui na nossa carteira. E já tem uns 15 anos que eu luto aí no mercado, né? Tanto que a gente conseguiu, inclusive, formar, né, o nosso GP de administração de condomínios, porque é um mercado que precisava realmente que a sociedade fosse melhor informada, sabe, sobre muitas coisas. Então, assim, estou muito feliz, agradeço demais, tá, o convite. Fizemos agora em 2021 o primeiro seminário de gestão de condomínios, seus desafios aqui pelo CRA. Foi, assim, uma iniciativa que realmente tomou muito tempo, mas valeu a pena, de fato. Para 2022 já estamos entrando com o planejamento do segundo seminário. Então, assim, conte aqui, estamos aqui de portas abertas, o Conselho Regional de Administração está de portas abertas. Eu acho que realmente a gente tem que fazer mais trabalhos aí em conjunto, né? O Átila está com o nosso vice-coordenador aqui, do GT. Então, assim, a sociedade, como os órgãos, como os governadores, né, os prefeitos, eles já estão entendendo melhor da importância que é esse segmento até para a nossa economia, né, e o tanto que é desafiador. Eu tenho experiências aqui de gestores de condomínios que foram gestores de multinacionais, né, e que ao assumir a gestão de um condomínio, eles me falam, cara, eu não sabia que era tão complexo fazer administração. Eu já fui gestor de multinacional, e ele falando, olha, não sabia que era tão complexo. Então, não é brincadeira. É uma coisa muito séria. Vocês síndicos, estão lidando com o patrimônio de terceiros. Isso é muita responsabilidade, isso é muito sério. Tá? E saber dessa dinâmica do mercado, dos riscos, né, das contratações, né, o fluxo financeiro, a questão de conta pool, né, de conta própria, é uma outra polêmica, né? Eu faço parte também do CRC, tá? Eu sou contador e administrador, então, além de fazer parte do CRA, eu faço parte do Conselho Regional de Contabilidade. Então, né, como auditor também, existe uma certa preocupação nesse mercado, em alguns aspectos aí, tá? De um colapso financeiro, né? O CRC já começou com algumas iniciativas, de algumas lives, alertando o mercado sobre algumas situações específicas, isso é muito sério, tá? Do modelo, né, que foi desenvolvido aí no mercado da administração de condomínios. Então, é isso. Acho que por hoje é só. Estou à disposição e muito obrigado. Okay? Tchau, tchau. De suma importância esse trabalho que vocês estão desenvolvendo aí no CRA, com a criação desse grupo de trabalho voltado para a gestão de condomínios. Fico muito satisfeita de
de saber da atuação que está crescendo, né, e preocupada também com essas situações aí que você ponderou agora e que a gente pode estar aí futuramente promovendo outros encontros para trazer isso para o nosso público daqui também. Brito, agora é com você. O meu abraço especial é a você, Andréia, muito simpática, empatia maravilhosa. Mulher, a gente sempre tem que abrir a boca mesmo. Obrigada. Porque elas são maravilhosas misturadas ao universo masculino, né? Que o condomínio também tem um bom número de masculino. Ao Átila, a Cosmos maravilhosa, a consultoria dele, seríssima, uma empresa muito bacana. Ao CRA, ao Daniel, e ao convite dele para integrar ao GT do CRA, que é um conselho, eu faço parte de 2 conselhos, o do CRA e do Cresce, como corretor de imóveis. Então, e imobiliária. Ao CRA é um conselho extraordinariamente profissional. A excelência rege aos presidentes dentro desse conselho, é maravilhoso, o CRA-MG. Aos colegas aqui, e é uma honra falar com todos vocês de Juiz de Fora, e Andréia, você me permite, a Zona da Mata, porque Minas Gerais tem 5 polos, a Zona da Mata de desenvolvimento econômico do Estado, a Zona da Mata está entre os 5. E Juiz de Fora é o centro, e o entorno é maravilhoso. O trabalho, eu deixei isso, a Andréia não sabe, o Átila também não sabe, porque a gente não teve tempo de falar ainda, Átila, mas os profissionais, as empresas de condomínio, as imobiliárias, muitas imobiliárias fazem administração de condomínio em Juiz de Fora, porque a imobiliária fazer administração de imóveis, de condomínio, de imóveis é comum, locação, mas de condomínio não é normal, certo? No Brasil, nos estados. Mas dentro do estado de Minas Gerais, uma curiosidade, vocês de Juiz de Fora são líder. As imobiliárias fazerem administração de condomínio. E eu sou muito próximo ao mercado imobiliário, à construção civil, aonde que a gente, e convivo há muito tempo nesta região de vocês, é um belíssimo trabalho. Inclusive, se vocês procurarem no Google, vocês vão ver fala minha falando ao público, aquele grupo, que um exemplo que eu tenho de administração de condomínio feito através do mercado imobiliário com as imobiliárias em Juiz de Fora, para mim é um exemplo. Eu dou ao universo, Andréia, de Juiz de Fora, as imobiliárias, que o trabalho que eles fazem é belíssimo, os meus colegas donos de imobiliária, certo? Então, essa é a cereja do bolo que eu deixei para falar nesse momento, nesta fala final a todos vocês. E fazer um convite para vocês também, o que vocês precisarem, o mercado, os profissionais, as empresas envolvidas, que podem contar comigo para tudo, para que a gente desenvolva um mundo melhor, um mercado melhor, uma vida melhor para todos. E fazer o convite para vocês também, que na escola a gente tem o segmento de eventos, e a gente desenvolve eventos também, não só para a escola, de capacitação, como para o mercado imobiliário e construção civil. Só que nós fazemos outros temas, igual a gente faz muito jurídico, judiciário, etc. E esse de condomínio, nós podemos desenvolver eventos, inclusive presenciais, híbrido ou online, para o mercado do segmento de condomínios. É o convite também que você nos fez, e eu estou fazendo para vocês também, viu, Átila, Daniel, Fernando e Silane. Um excelente sábado para vocês. Muito obrigado. Perfeito, eu não sabia dessa informação, que Juiz de Fora tinha essa peculiaridade, mas realmente tem um número expressivo de imobiliárias administradoras. Convite aceito para realização de eventos. Eu não faço mais eventos sozinha, eu só faço eventos se eu tiver parceiros, então venham que a gente desenvolve. O Átila quer falar mais alguma coisa? Eu despeço aqui
de vocês e deixo as considerações, então, finais para o Átila. Perfeito. Brito, muito obrigado aí pelas palavras. Daniel, que está conosco aí, o coordenador do GT. O coordenador entendeu o porquê do convite ao Brito? A gente não pode ficar sem ele lá junto a esse player de equipe que nós temos lá. E aí, Brito, pode ficar tranquilo, 2022 está tendo um planejamento aqui bem amplo e você vai participar de muita coisa com a gente no GT sim, tá bom? Aos síndicos orgânicos que estão nos assistindo, os profissionais. Pessoal, 2022, nós estamos preparando aqui uma bateria, nós estamos nos planejando e afinando sempre para poder fazer em 2022 diversos eventos de administração e, em especial, também essa questão de condomínio, tá? E eu já tive uma prévia da conversa aqui com a Andréia. Em 2022, nós vamos estar com a parceria, nós vamos estar realizando eventos no primeiro e no segundo semestre. Então, o pessoal que gostaria de buscar mais conhecimento, mais informação, assine, ligue para a revista lá, o Síndico JF. Andréia, não combinei isso com você, mas gostaria de centralizar essa comunicação do pessoal que quiser buscar informação dos eventos de 2022, buscar junto a você sobre o que vai estar acontecendo, as sugestões também pode estar passando para você. Nós vamos estar fazendo isso. Eu tinha te mandado uma mensagem e gostaria que você ficasse à vontade, caso você queira, para fevereiro, fazer um outro convite de uma outra live dessa aqui. Daniel, se me permite falar sobre o nosso GT. Fevereiro e março nós vamos estar fazendo 5 lives sobre temas específicos. Tá? Nós vamos estar falando sobre a questão de gestão de documento, sobre a questão de finanças, sobre a questão judiciária, sobre a questão de engenharia e sobre a questão de gestão de pessoas. E em abril a gente vai estar dando uma pausa, que aí é quando eu vou estar com eventos aqui, junto aqui com o André Castilho e junto às faculdades de administração. E em abril nós vamos fazer um grande webinar com um público muito grande, trazendo todas essas temáticas novamente para a gente poder estar conversando. Tá ok? Não posso deixar passar daqui despercebido sobre outros síndicos profissionais e administradoras que eu conheço que estão nos acompanhando. Então eu vou tomar a liberdade de mandar um abraço para eles aqui. A Sueli Ribeiro Prado está nos acompanhando, um abraço para ela. A Michele Abrita, que é da Highway, está nos acompanhando, ela é administradora e também tem uma administradora de condomínios, um abraço para você, Michele. O Otto, da 676, o Otto Branco, que havia recebido um convite também para essa live, está nos acompanhando. Muito obrigado, Otto, pela participação aí, pela pergunta que fez, o Fernando já lhe respondeu. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui, para não deixar passar o pessoal despercebido. Falei. Ok, Luiz Carlos, Leidiomar de Souza. Átila, o doutor Carlos Eduardo de Queiroz, que é o presidente do Sindicom, também está presente. Carlos Eduardo de Queiroz, bem lembrado. E eu recebi aqui pelo WhatsApp aqui, do presidente do Conselho Regional de Administração de Minas Gerais, o Geru Faria, está também nos acompanhando e mandou um abraço para a gente. Tá? Então, recebam os síndicos profissionais e as administradoras aí, os cumprimentos do presidente do Conselho Regional de Administração por intermédio dessa live nossa aqui também. Tá ok? Eu agradeço a todos pela participação, a Andréia por ter me procurado, perguntado, eu quero fazer alguma coisa no dia do síndico, vamos ver o que a gente pode fazer, vamos fazer uma parceria para a gente poder montar, e eu logo falei essa questão da live, porque eu acho que é interessante, e não sabia quem que ela ia estar convidando, eu fui atrás do pessoal da administração, ela ficou a cargo do pessoal aqui de Juiz de Fora. André, o nosso projeto saiu aí do papel da cabeça, aí deu certo, a live foi um sucesso, está bombando já nas redes sociais. Muito obrigado a todos, tá, que participaram conosco, Fernando, Silaine. Eu gostaria também da participação de vocês em 2022 nos outros eventos aqui juntamente conosco. A gente vai estar sempre nos informando aí com uma certa prévia aí sobre essas atividades. Bom, eu encerro aqui então a transmissão no YouTube neste momento, tá bom? Quem assistiu conosco aqui até agora, por gentileza, deixa aí o seu gostei, deixa os seus comentários, compartilhe com as outras administradoras da sua região, no Brasil, onde estiver assistindo, compartilhe com síndicos profissionais, síndicos orgânicos, tá? E com o pessoal dentro de condomínio, para que eles possam também buscar as informações, saber, quando for se candidatar, como é que funciona. Tá ok? O meu muito obrigado a todos vocês, um bom dia, boa tarde ou boa noite, o horário que vocês estiverem assistindo. Até mais, foi um prazer estar aqui com vocês. Até mais.
O Átila. Só um instante.